Identity V é Hunter-Sided. Se você discorda, me diga o porquê. Em geral, Survival-Sided, mais Hunter-Sided em torneios. Faça Identity V Survivor-Sided novamente em 2025. Me enche o saco como algumas pessoas podem dizer: uau, Identity V é Hunter-Sided, quando eles têm os sobreviventes mais otimizados, banem os top Hunters e vencem contra tudo o que não é considerado meta. Identity V poderia fazer algo pela falta de Hunters no servidor norte-americano. Nós sequer ganhamos conteúdos comparados a sobreviventes. Eu não quero ouvir Identity V é Hunter-Sided, porque eles claramente têm um favorito. É Ping-Sided. Quem quer que tenha o menor ping irá vencer. Quando isso acabar, o sol irá explodir. Identity V virou Hunter-Sided? Identity V é Hunter-Sided. É oficial. Essa é uma velha discussão na comunidade do Identity V. As pessoas adoram discutir para qual lado é mais difícil. Geralmente é o delas, é claro. É engraçado porque na maioria das vezes os jogadores falam apenas sobre sua experiência pessoal, ao invés de levar em consideração algumas estatísticas de jogo. Eu comecei a jogar Identity V em setembro de 2018. Eu tenho mais de 20 mil partidas jogadas, mais de 90% delas como sobrevivente. E sempre tive a impressão de que o jogo tende a ser mais difícil para essa facção. Mesmo jogando como Hunter, eu continuava com a impressão dessa tendência. Mas a verdade é uma só. Então eu decidi ver alguns dados e compará-los para conferir se é isso mesmo. Então, por favor, preste bastante atenção nos números e em tudo que aparecer na sua tela. Eu sei que pode ter muita informação aparecendo ao mesmo tempo, mas pause e retroceda caso necessário. Lembrando que elas variam de acordo com o tempo. Os rankings estão sempre em movimento e dependendo do momento que você esteja assistindo, algumas estatísticas já podem ter mudado, mas todas elas podem ser verificadas por qualquer pessoa a qualquer momento. Então, caso você não confie em mim, acha que eu posso estar manipulando alguma coisa, vá atrás e confira se é verdade ou não. As que eu apresento aqui representam apenas uma forte tendência, não uma verdade estática. Pode ser que eu faça uma parte 2, porque neste vídeo eu irei me aprofundar mais nos números, não sobre como as habilidades dos personagens influenciam nas perdas e nas vitórias. Caso queira discordar, sinta-se à vontade para comentar. Mas saiba que eu posso responder seu comentário em vídeo na parte 2. Mas não se preocupe que seu nome não irá aparecer e eu irei manter o respeito. Então, por favor, vamos começar. Número 1. Win Rate. Em cada modo de jogo existe uma estatística chamada Win Rate, ou taxa de vitórias. Essa taxa é calculada apenas baseada em vitórias e derrotas. Os empates não são incluídos. Os empates têm pouco valor em partidas ranqueadas, especialmente em elos mais altos. Então, eles estarão fora de questão. Então, ela serve para mostrar qual sua probabilidade de conseguir uma vitória sobre uma derrota na sua próxima partida. A win rate é obviamente uma das coisas mais importantes a serem levadas em consideração. De um modo geral, os sobreviventes têm mais ou menos 30%. Se você olhar os perfis de cada jogador, você vai ver que a maioria tem 20, 30, 40 ou no máximo 50%. Você pode passar o dia inteiro vendo perfis diferentes. Raramente você vai encontrar algum que esteja muito acima disso. Por outro lado, com os Hunters é justamente o oposto. A maioria tem 60, 70, 80 ou até 90%. Pode haver algumas exceções, mas de um modo geral isso mostra que sobreviventes têm uma taxa de vitórias muito mais baixa do que Hunters. Número 2. Posições de ranking. No jogo podemos ver um ranking que mostra os 100 jogadores que estão no topo, ou seja, no maior nível de cada facção. Eu estava vendo o ranking dessa temporada antes de gravar e vi algo assustador. No Survivor Ranking vemos apenas 15 jogadores como Peak Tier, sendo que o primeiro está com 38 estrelas. Embaixo, todos até o final são Champions. Porém, no ranking dos Hunters, todos os jogadores estão como Peak Tier. E o que está no topo tem 128 estrelas. Todo o resto da lista estão disparados em um nível muito maior do que os sobreviventes. É claro, isso pode depender de cada temporada, mas os Hunters dominam em praticamente todas elas.
Número 3. Pontos de knowledge de personagem. Para cada personagem, existe um sistema de rank. Esse sistema se baseia em quantos pontos você acumula com aquele personagem, e dependendo da quantidade, você pode se tornar classe C, B, A ou S. Assim como qualquer outro sistema de ranking, também existe um top 100 para cada personagem. E eu tive a ideia de comparar a quantidade de pontos de knowledge que os sobreviventes têm em relação aos hunters, dos mais populares até os menos usados. Atualmente, com poucas exceções, os sobreviventes que estão no topo têm mais ou menos 8.000 pontos. Por outro lado, hunters dos mais fracos até os mais fortes estão de 10.000 até 14.000. E o que isso significa? Então, mais uma vez que os hunters conseguem mais pontos do que os sobreviventes. Número 4. Win rate geral do servidor. Este é um dado que apenas os desenvolvedores têm acesso. De qualquer forma, em 27 de junho de 2022, eles lançaram uma bomba em um de seus Q&As no Twitter. Basicamente, um jogador pediu para que eles fossem mais gentis com os hunters, e os desenvolvedores responderam: "Nós compreendemos a situação. De qualquer forma, segundo os nossos dados de ranking, sobreviventes não são dominantes. No 7º level de jogo, sobreviventes venceram 27%, empataram 29% e perderam 44%. Cobrindo todas as partidas de alto nível, venceram 26%, empataram 28% e perderam 46%. Iremos continuar trabalhando duro para melhorar a experiência do jogo para ambos os campos nas atualizações futuras." Eu entendo que essa informação pode estar um pouco desatualizada, mas eu não encontrei nenhuma outra que fosse mais recente. Talvez pela polêmica que na época isso causou dentro da comunidade do jogo, já que isso é como se eles estivessem confessando que o jogo é Hunter-sided. Pode ser que por esse motivo não temos acesso a essas informações. E não é como se nos dias de hoje estivesse muito diferente do que antigamente. Pode ser que esteja um pouco melhor ou pior, mas com certeza não houve nenhuma mudança muito grande. Você já se perguntou qual dos dois campos sofrem mais nerfs ou buffs? Alguns dizem que sobreviventes são mais nerfados do que hunters e vice-versa. Mas será que isso é verdade? Bom, podemos conferir na própria wiki do Identity V. Lá mostra todas as alterações para cada personagem desde o lançamento oficial deles, com datas e vários outros detalhes. E sinceramente não foi uma tarefa fácil ter que anotar nerfs e buffs de todos os personagens um por um. E sim, eu tive que contar, e eu irei deixar todos na descrição. Mas eu descobri várias coisas muito interessantes que provavelmente pouquíssima gente sabe. Por exemplo, que a sobrevivente que mais recebeu buffs na história foi a Annie Lester, enquanto Diff e Tracy foram os que mais sofreram nerfs. O único que nunca sofreu alteração nenhuma desde que lançou foi o Composer, ou seja, ele está do mesmo jeito que foi lançado. Já o Hunter com mais buffs foi o Bane, com mais de 26. O mais nerfado foi a Opera Singer. Até o momento, os sobreviventes receberam 244 buffs, enquanto Hunters apenas 217. Isso significa que os sobreviventes tiveram mais, certo? Errado. Isso acontece porque o número de Hunters é menor, então eles receberam mais em proporção e não em números. Por outro lado, os sobreviventes sofreram 144 nerfs e Hunters 160. Infelizmente não dá para analisar muito sobre essas alterações, porque muitas delas são insignificantes enquanto outras são mais pesadas. De qualquer forma, sabemos que Hunters são os que mais recebem buffs ao mesmo tempo que sofrem mais nerfs. Bom, eu já poderia terminar por aqui e dizer que está tudo resolvido, certo? Na verdade, não. Existem alguns argumentos bem recorrentes que alguns jogadores usam, e eu tentarei responder alguns deles aqui. Existe um contraponto que pode ser chamado de Random Effect. O Identity V é um jogo assimétrico, e jogar de sobrevivente depende de um time, e boa parte deles são aleatórios. E como um time, não tem como garantir que alguém não vai estragar tudo. Já um Hunter é solo, e por isso,
uma vitória só depende dele. De fato, jogar com um time pode ser um pouco mais fácil, já que você conhece a estratégia e a maneira como seus colegas costumam jogar, mas só isso não faz uma diferença tão significativa assim. Mesmo em time, você continuará perdendo a maioria das vezes. O problema é que jogar sozinho contra 4 pessoas na verdade era para ser uma desvantagem e não uma vantagem. Afinal, são 4 pessoas contra uma só. As 4 pessoas deveriam estar em vantagem, já que juntas são um número maior. Por exemplo, se em qualquer outro jogo restar apenas eu contra um esquadrão, vai ser quase como uma sentença de morte. Dizer isso não prova que o jogo é Survivor-sided, apenas culpa os sobreviventes por ter uma taxa de vitórias mais baixa. No máximo, explicaria o motivo de ser mais fácil jogar como Hunter. Afinal, independente do motivo, eles continuam dominando em todos os rankings e tendo uma taxa de vitórias muito maior. Então, isso não muda absolutamente nada. Outra coisa que falam muito é sobre o tempo de espera. Sempre que algum Hunter é nerfado ou qualquer coisa do tipo, eu vejo alguém comentar. E depois os sobreviventes se perguntam o porquê do tempo de espera ser 10 minutos. E os sobreviventes ainda perguntam por que Hunters não querem ranquear. Para começar, dependendo do horário, o tempo de espera pode ser muito longo, mas isso só é realidade do Elo 4 para baixo. A partir do 5 é normal. Eu me lembro de que há um tempo atrás, eu sempre convidava um amigo Griffin para encontrar partida mais rápido, e sempre funcionava. A demora para achar partida não tem nada a ver com o jogo ser muito injusto e os Hunters estarem desistindo. Eu sinceramente não sei de onde tiraram isso, mas sim pelo motivo óbvio que eu já mostrei. Hunters sobem no ranking muito mais rápido porque ganham mais vezes. E no final das contas, a demora se torna apenas mais um obstáculo para os sobreviventes subirem no ranking. E por isso, muitos acabam desistindo. Além disso, muitos reclamam sobre o Cypher Rush. Só que o que estão se esquecendo é que essa é a única forma dos sobreviventes ganharem as poucas vezes que ganham. Assim como camperar é a única forma dos Hunters ganharem. E não faz sentido reclamar disso também. Inclusive, eu já falei sobre isso em um outro vídeo. Identity V é um jogo sobre tempo. Todas as partidas são na verdade uma corrida contra o tempo. Isso para ambos os lados. Se o Cypher Rush vai ser rápido demais ou não, vai depender de cada partida e de cada time. Um time com muitos decoders, por exemplo, vai ter mais vantagens nisso. Já um com muitos rescuers terão menos. Existem vários Hunters que são feitos para controle, como Photographer, Hermit, Undead, entre vários outros, além de habilidades como Abnormal, que apesar de pouca gente usar, ajuda muito. Boa parte das partidas acabam com algumas máquinas restando ainda. Nem todas são completadas todas as vezes. E quando todas são terminadas, não é fim de jogo. Hunters ainda podem ter Detention e uma habilidade secundária que dê alguma vantagem. Além de que, se eles têm uma taxa de vitórias muito maior, é porque de alguma forma estão tendo tempo suficiente sim. Me parece óbvio que o Identity V é mais fácil para os Hunters. Eles têm uma win rate muito maior, lideram em praticamente todos os rankings, e isso não é minha opinião, é um fato. E tudo isso é dado, qualquer um pode conferir. Eu gostaria de ter feito um vídeo imparcial, mas vendo tudo isso fica muito difícil. Não quero pôr um ponto final no assunto, mas é bem difícil que atualmente os sobreviventes tenham alguma vantagem. Eu vejo muitos main hunters no chat global ou em alguns grupos reclamando sobre Survivor-sided. É curioso porque quando eu vou ver, eles têm 70 ou 80% de vitórias, várias badges e estão muito longe de serem uns fracassados. Eu sinceramente fico sem acreditar que mesmo assim, esse é o lado da comunidade que mais reclama. Não são todos que são assim, mas é simplesmente incrível a ganância de alguns jogadores, que mesmo com tudo isso não estão satisfeitos, querem mais e ainda têm a coragem de dizer que passa raiva e que é mais fácil para os sobreviventes, sendo que um main survivor não pode nem sonhar com essa porcentagem de vitórias. Eu sei que eu estou batendo muito nessa tecla de win rate, mas é porque esse é o fator mais determinante. Veja, se os Hunters ganham mais vezes, isso significa que, de alguma forma, jogar de sobrevivente é mais fácil? Como? Não faz sentido. O mais lógico é concluir que jogar de Hunter é mais fácil. Lembrando que não são todos os Hunters que são assim. Alguns perdem e muito. E ainda por cima, os main survivors são extremamente tóxicos quando ganham. Então, se você é main Hunter e está assistindo esse vídeo, espero que não fique bravo comigo. Você pode sim perder. Jogar de Hunter pode ser difícil e estressante às vezes. Mas você pode estar perdendo por outros motivos, como por causa da alta latência, por lag, por estar usando um personagem mais fraco. Então, esse vídeo
não é sobre você. Eu não estou generalizando. O objetivo não é dizer que jogar nessa facção é um mar de rosas. Ela também tem seu lado ruim. Não são todos que vencem numa porcentagem alta. Alguns perdem mais do que ganham, passam raiva, dificuldade, e eu sei disso por experiência própria. Eu, por exemplo, sou um fracasso de Hunter, mas isso é porque eu escolhi jogar com personagens de dificuldade máxima, e ainda por cima tenho ping alto e sou inexperiente. O que eu tento fazer para melhorar isso é treinar bastante. Para finalizar, para mim isso de Sided não faz sentido, ainda que um lado tenha mais vantagem do que o outro. Não acredito que o jogo tenha um lado, ou seja, que os desenvolvedores querem agradar mais um ou outro, porque eles iriam propositalmente fazer um jogo injusto. Eu quero dizer, eles não têm razão nenhuma para isso. Mas de uma vez por todas, Identity V não é Survivor Sided.